Olá, bom dia, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do projeto Setembro o Ano Todo, cuidando da saúde mental e espiritual, realizado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. O tema do episódio desse mês é ansiedade. Bem, sentir ansiedade é absolutamente normal. Faz parte da nossa natureza humana e a ansiedade é uma resposta natural do corpo diante as situações de tensão, incerteza ou perigo. Ela nos ajuda então a ficar alertas, motivados, e preparados para lidar com os desafios. Por exemplo, antes de uma prova, de uma entrevista de emprego, ao falar em público, quando algo importante, está prestes a acontecer. Nesses casos, a ansiedade ela é útil, É como uma forma de nos proteger e nos prepararmos também melhor. Porém, a ansiedade, quando ela é exagerada, ela pode se tornar um problema, causando aí doenças que podem então afetar a nossa saúde física e mental. Mas a ansiedade, então, ela é uma condição que ela pode ser tratada. E hoje nós vamos entender melhor os seus sinais para que possamos então reconhecê-la e buscar ajuda o quanto antes. Você não está sozinho. Eu sou Patrick Ribeiro, trabalhador da doutrina espírita, integrante do grupo de voluntários do SEBMAC e estarei junto com a colega Thais, explorando mais esse tema importante. Bom dia, meu nome é Thaís, sou professora, psicóloga educacional e escolar e voluntária no SEBMAC. Daremos então continuidade à nossa caminhada de estudo e aprendizado sobre a mente e o espírito, falando sobre a ansiedade, que em conjunto com outras doenças de caráter emocional, como a depressão, tem aumentado de uma maneira assustadora, assim como as manifestações patológicas ligadas a ela, como o transtorno do pânico, as fobias e etc. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais casos de ansiedade do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população. Uma observação muito importante que temos que fazer quando falamos da ansiedade é que, além de ser considerado um transtorno, pode aparecer como um sintoma, pois ela está diretamente relacionada com outros transtornos. Então, quando a gente diagnostica a ansiedade, é classificada como em conjunto a outras comorbidades. Por exemplo, quem possui TDAH ou autismo também pode ter ansiedade, assim como quem sofre de depressão também pode ter ansiedade e assim por diante, pois ela é um sintoma ligada a outros transtornos. E os dados de 2024 do Ministério da Previdência Social sobre os afastamentos de trabalho mostram que foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos, onde 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental, representando aí um aumento de 68% comparado ao ano anterior. Um dado, então, que é alarmante e um marco histórico também de crescimento. Um estudo que foi publicado pelo G1 mostra, inclusive, que a partir de 2021, transtornos ansiosos passaram a ter mais peso nos afastamentos, sendo mais de 140 mil afastamentos por ansiedade, ultrapassando aí os episódios depressivos. Então, essa realidade reforça a necessidade urgente de reconhecermos os sintomas para que saibamos quando devemos buscar ajuda profissional e possamos, então, entender mais sobre essa condição que afeta aí a vida de tantas pessoas. A ansiedade, então, é uma questão de saúde pública que precisa ser tratada, então, com seriedade. Então, Patrick, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção de reação temporária e normal do corpo às situações que causam preocupações ou medo, resultando de uma atitude de alerta que produz um sentimento indefinido de insegurança, como fazer uma apresentação em público, ter uma entrevista de emprego, como você mesmo já exemplificou.
No entanto, quando a ansiedade é intensa, surge sem motivo aparente e atrapalha as nossas tarefas diárias, podendo até indicar um transtorno de ansiedade que pode ser transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico ou fobia, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Segundo Sueli Caldas Schubert, no seu livro Transtornos Mentais, é uma reação desproporcional a um perigo que muitas vezes nem acontece. Como possui uma natureza insegura, leva o paciente a se utilizar de mecanismos de defesa para tentar suprir esse sofrimento, como, por exemplo, atividades automáticas de natureza compulsiva, com o fim de reduzir essa ansiedade. Algumas pessoas vivem nesse estado praticamente 24 horas por dia. O ansioso tem um movimento de se pós-ocupar com o passado, lamentando o que fez ou o que deixou de fazer, e se preocupar com o futuro, sobre possíveis dificuldades pelas quais passará. O pensamento é negativista, sempre na lamentação e na projeção negativa do que acontecerá. Já dizia Joana de Ângeles, a ansiedade é uma dor da alma que ainda não aprendeu a confiar. Na visão psicológica profunda e espiritual, é o espírito que, diante das experiências, desafios que a vida convida a aprender alguma coisa, se recusa devido à sua rebeldia ao aprendizado e, por isso, acaba produzindo ansiedade. Vivemos num mundo de expiações e de provas. Dessa forma, é impossível não vivermos uma série de experiências e desafios, que são resultantes do mau uso do nosso livre-arbítrio, tanto na existência atual como em vidas passadas. E todas elas são convites para realizarmos um aprendizado. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, fala muito sobre como a ansiedade nasce da desconexão com o momento presente, do excesso de controle e da falta de fé na providência divina. A proposta espírita é trabalhar a aceitação, a confiança em Deus e a vivência do agora. No livro Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais, ela exemplifica que a pessoa tenta adequar-se a uma realidade que não corresponde à condição atual e exige de si condutas que extrapolam suas possibilidades. Tenta entender a uma idealização inalcançável e nesse desgaste cresce desventurada e não merecedora, em débito com algo que não sabe o que realmente é. Assim, se estabelece no mundo uma preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e de ser considerado. Acaba, então, por desumanizar-se a ponto de perder a sua individualidade. Sem saber quem é e o que deseja para ser feliz, tenta mudar-se aos padrões previamente estabelecidos da sociedade competitiva, que reforça ainda mais o sentimento de desconexão. Coloca-se numa postura constante de alerta, de necessidade de mudanças, de adaptação ao exterior, de melhoria daquilo que não está ao seu alcance. Insatisfeito, sem clareza do que ocorre interiormente, manifesta seu desencontro interior em sintomas de ansiedade, que muitas vezes podem ser traduzidos por medo de ser quem é, o medo de ser descoberto, de não ser aceito, em uma sensação inconsciente e constante de algo que precisa ser melhor ou mais daquilo que ele possui. Então, né, Patrick, a gente vê que é muito profundo. E quais são então os fatores, né, geradores de ansiedade? Segundo então Arílio Fígel, em Cura Espiritual da Ansiedade, nós vivemos aí dias de imensos contrastes em nossa sociedade,
ao mesmo tempo que temos o conforto que é proporcionado pelas tecnologias que nunca antes foi experimentado, né, e essa tecnologia, né, deveria aí nos ajudar a suavizar a nossa vida, para a gente poder levar um cotidiano aí mais ameno, né, de modo até que o ser humano, né, pudesse, né, ocupar o seu tempo com questões mais profundas na vida, está aí produzindo um efeito inverso. Né? Esse materialismo, ele é acompanhado, então, de vários fatores que são geradores aí do estado de ansiedade. Então, vamos ver aqui alguns fatores. Primeiro que a gente tem, então, hedonismo, que é a ideia de que o prazer é o bem supremo da vida. Então, as pessoas vivem para obter o prazer, não importando como e nem o que acontecerá depois dos instantes prazerosos. É quando, então, não conseguem o prazer, muitas vezes de forma, então, natural, as pessoas buscam, então, de forma artificial. E essa busca ansiosa e desenfreada pode criar, então, aí dependências químicas, um círculo vicioso aí para poder preencher esse vazio e esse ciclo sem fim. Temos aí o niilismo, que é a crença do nada, que anda também junto com o hedonismo. Então, para que haja maior soma do prazer, são necessários, então, recursos materiais. E aí, tudo é válido para consegui-los de modo a usufruir o prazer, seja legal ou ilegal. Então, isso jamais vai ser moral e consciencial. E por isso gera uma grande ansiedade aí, né, de consciência. Temos o relativismo, que é um outro fator gerador de ansiedade, no qual, então, todos os juízos são flutuantes e permissivos. Então, as questões morais, elas se tornam relativas, isso é, para obter o prazer, tudo passa a ser extremamente permissivo, no sentido de que tudo é possível, não importando as consequências para a própria pessoa e para o próximo. Temos o consumismo. Então, consumir é a palavra de ordem, né? Consumir objetos, coisas supérfluas, informações, roupas, sapatos, bolsas, relações interpessoais. O grande objetivo da vida, então, é ter no consumismo. Então, o ser humano ele é transformado em um objeto de consumo e ele vale pelo que ele consome. Isso é, então não importa os seus valores, e sim se ele tem ali um carro do ano na garagem, em que bairro ele vive. Então, o ser humano ele perde o seu sentido existencial, produzindo com isso estado de ansiedade. Temos então o erotismo também, que é o consumo do sexo de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? A pessoa se torna aí cada vez mais sedenta de prazer, viciando-se. Temos a competitividade, que o que importa então é o fazer o melhor do que o outro para conseguir superá-lo. E isso não no sentido de tornar-se melhor moralmente, mas em ter mais coisas, mais poder, mais status. Temos aí também o superficialismo, que é a ansiedade por viver como todo mundo, porque senão será superado. Então, se eu não fizer, né, o que todo mundo está fazendo, vai acontecer uma coisa grave, né, que vai me deixar alienado, então, do mundo real. Então, a ansiedade para, então, desfrutar aí ao máximo o que essa cultura de superficialidades acaba impondo, e por não ter o tempo disponível para poder desfrutar isso e temer perder aquilo, né, que deseja ali desfrutar, acaba criando ansiedade, né? O sentimento, né, de urgência, relacionado, então, ao problema também anterior, então eu preciso participar de tudo para não ficar defasado, como se o urgente fosse o mais importante, como se o material fosse o mais importante, né, que o espiritual. Então, quanto mais materialista, mais a pessoa se torna aí desorientada aí as questões, né, essenciais da vida. A inversão de valores, né, o espiritual, quando é considerado, ele acaba ficando em segundo plano, mas na maioria das vezes nem pouco, né, ele é considerado. Temos a questão do vazio existencial, resultado, né, de se colocar o espiritual, né, como secundário ou desnecessário. A visão do futuro como um momento mais importante do que a pessoa está vivendo. Na maioria das vezes, aí projetando isso de uma maneira negativa, de uma maneira trágica, né, desagradável. A gente também tem a síndrome do pensamento acelerado, né, em virtude principalmente do uso das tecnologias, das redes sociais. Então, dessa forma, a gente está sendo levado aí a pensar cada vez aí mais depressa, porém sem nenhuma profundidade.
né, a quantidade de mensagens, de atividades, né, que acabam aí ultrapassando o nosso limite de pensamento, e assim a gente vai desenvolvendo com isso uma ansiedade aí crônica, né? Então, tem pessoas que nem dormem, não desligam o telefone, nem mesmo o computador, né? E acaba com isso, não tem nenhuma hora de descanso para o organismo poder aí se recompor, né? Com isso, a mente não se acalma, né? Para poder aí recomeçar no dia seguinte. Vive nesse fluxo, né, contínuo. E a gente precisa, é necessário a gente ter essas pausas, né? Isso são fundamentais. É verdade, Patrick. E além desses fatores, a gente também tem os fatores espirituais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores espirituais agora, que eles podem existir, né? Lembranças inconscientes de experiências traumáticas de vidas anteriores. O espírito ele pode reencarnar com tendências psicológicas frágeis, como parte do processo de aprendizado e reparação. Pode haver influência de espíritos obsessores que se conectam a essas vibrações mais densas, né? Mas o espiritismo não culpa os obsessores. A gente tem que lembrar aqui que a responsabilidade é da sintonia por parte do encarnado. E a falta de fé também é um fator muito importante, né? E além disso, dentre todos esses fatores, nós também temos a questão das obsessões, onde Joana de Ângeles nos esclarece que, principalmente no transtorno do pânico, foge o esquema convencional, né? Ocorrendo ações espirituais de obsessão, onde o espírito obsessor ele age na mente da pessoa, estabelecendo um intercâmbio parasitário. Ele transmite telepaticamente clichês de aterradoras imagens que vão se fixando na mente da pessoa, até se tornarem cenas vivas e ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias que, desencadeadas, emergem produzindo confusão mental até o momento em que o pânico interrompe, incontrolável e generalizado. Nesse momento, então, se liga o invasor no domicílio mental que passa a controlar a conduta da vítima, que lhe submete à indução cruel, o que para a gente parece uma bobagem, para a pessoa que está vendo essas imagens induzidas pelo obsessor, é muito real, né? Então a gente não pode brincar com isso. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação ao agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente. Quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, somatizam-se distúrbios fisiológicos que eliminam noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, requerendo concomitantemente as terapias específicas já referidas. Um cuidado. Na psiconeurose, a simbiose obsessiva, onde os espíritos anestesiam ou infantilizam as mentes menos aptas ao autocontrole, pode evoluir para um episódio epilético. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? No livro Evolução em Dois Mundos, né, quando fala do poder do pensamento, a gente vê que a inteligência emocional obriga as células ao trabalho de que se necessita para se expressar. O homem pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esvair o processo que indicam a rota através das unidades de força psicossomáticas, que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo dos estados da mente, que estará enobrecido ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal, né? Então, efeitos de qualquer situação pode se somatizar no corpo físico. O controle dos nossos sentimentos e emoções facilita o processo dos pensamentos
na prevenção dos sintomas de ansiedade, né? Então, por isso que a gente fala muito de você cuidar da sua saúde mental, se conhecer, né? E conhecer os seus sentimentos e emoções para facilitar esse processo, né, Patrick? Bem, quais são então os sinais e os sintomas da ansiedade? Vale lembrar, né, como já foi mencionado, que o transtorno da ansiedade ele faz parte de um conjunto de patologias e ele não deve ser visto então de forma isolada, sendo também então um sintoma. Portanto, não é necessário que se tenha todos esses sinais e sintomas então para se reconhecer como uma pessoa ansiosa. Esses sintomas eles podem ser físicos, psicológicos, emocionais e comportamentais. Então nós temos aí a inquietude, o nervosismo, o desassossego produzido pela exaustão, né, e posteriormente aí a indecisão, a luta, né, consigo mesmo, tem os temores difusos, a questão da insegurança, a sensação de vazio interior, o pressentimento do nada, o medo de perder o controle, o medo de agredir, a dissolução ou a ruptura, né, do eu, a diminuição da atenção e da dificuldade de concentração, a melancolia, a aflição, a perda de energia, as suspeitas e incertezas negativas e vagas. Outro sintoma é o sentimento do medo da morte, o medo da loucura, o medo de se suicidar, os pensamentos mórbidos, perniciosos, distorcidos, o próprio distúrbio do sono, o erro no processamento da informação com negativismo e supergeneralização, os padrões automáticos e estereotipados na forma de responder, aquele pensamento irreflexivo, pensamentos impulsivos, centrar-se em detalhes pequenos e desfavoráveis e acabar tirando eles do contexto, ignorando tudo que há de positivo, a tendência à dúvida, a querer as coisas para ontem, o esquecimento permanente dos aspectos gratificantes acontecidos aí no seu passado, o juízo contínuo de valor por meio da utilização de expressões como é inútil, é revoltante, é impossível, eu não sou capaz. Então, uma virtude que tem que ser desenvolvida pela pessoa ansiosa é o discernimento para poder distinguir aquilo que realmente é plausível daquilo que não é. E a gente tem também outros sintomas, como os tiques nervosos, né, como resultado da tensão emocional, a expressão facial, que ela fica congelada, né, com a expressão de assombro, de estranheza, dúvida desprazerosa, o rosto com traços de excitação, de descontrole, de preocupação, então fica ali com a testa franzida, com pálpebras caídas, a maçã do rosto, bocas e queixos rígidos, tensos e contraídos, né? Isso causados pela tensão emocional que acaba aí sendo somatizada. E tem vários outros aí sintomas causados pela inquietude emocional e pela secreção dos hormônios secretados, né, pelas glândulas suprarrenais, que é a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, que acabam aí causando aí taquicardia, palpitações, aquele suor frio, a sensação de desmaio, as náuseas, vômitos e muito outros aí. Então, o transtorno de ansiedade ele é então caracterizado, né, por uma preocupação excessiva, persistente e difícil de controlar. E para ser então diagnosticada, essa ansiedade ela deve ocorrer em um período constante de pelo menos aí 6 meses, e o diagnóstico ele deve então ser realizado por um profissional, né, psiquiatra. Então, né, Patrick, como eu me liberto da ansiedade, né? Qual a minha responsabilidade enquanto a isso? Então, espiritualmente falando, a proposta de Joana de Ângeles não gira em torno da contenção dos sintomas ansiosos, como prever a medicalização ou determinadas terapias. O enfoque não é simplesmente se acalmar ou colocar essa energia em algo produtivo. Se a ansiedade é resultante de uma equação interior, há que se voltar para essa dimensão em busca de respostas mais profundas.
a respeito de quem se é e de como se está, e principalmente do que se necessita verdadeiramente, né? A colocação de maior impacto nesse contexto vem assim: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Isso denota que o principal fator terapêutico nos casos de ansiedade não está na ação mecânica de atender a determinadas expectativas ou imposições sociais, nem de se tornar quem supostamente se deseja, mas sim no reconhecimento de quem se é. Né? Quem é você? Né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações? E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. Então, a gente precisa fazer uma boa utilização do tempo para evoluir, sem preocupações, isso é, sem querer antecipar o futuro ou pós-ocupações, lamentando o que passou. Estados que somente produzem ansiedade, angústia, inquietude, né? Então, a gente deve nos ocupar com o tempo presente, utilizando no esforço de aprendizado. Podemos nos ocupar com o futuro, né? Fazendo planejamento que serão realizados gradativamente, um dia de cada vez, isso até é saudável. Podemos também nos ocupar com o passado, fazendo as avaliações necessárias do que a gente aprendeu com ele, sem lamentações pelos erros que a gente cometeu, porque isso é contraproducente, né? Então, a gente deve agir em um estado de serenidade, vivendo a vida com leveza e suavidade. E até eu vou acrescentar que na questão da meditação, você faz a meditação não como um mecanismo simplesmente mecânico, né? Você faz para se conhecer, para estar em conexão com você e com a espiritualidade, né? Então, vamos começar a mudar, né, Patrick? Isso mesmo. E vamos ver agora, então, a importância da família. Atualmente, vivenciamos aí um processo de desestruturação familiar que muitas vezes retira de crianças e jovens a possibilidade de viverem com tranquilidade, tornando-se intranquilos desde a infância. Torna-se, então, hoje algo muito comum. E com isso, e com o tempo, contribui para uma formação, então, de adultos aí ansiosos. Em muitos casos, a própria família ela não consegue oferecer aí o apoio necessário. E à luz do Espiritismo, compreendemos que somos, então, espíritos imortais, carregando aí experiências e vivências do passado que nem sempre foram harmoniosas. E essa bagagem espiritual também influencia as dificuldades enfrentadas no presente. Então, é essencial que possamos aí resgatar a função educadora e acolhedora da família, reconhecendo seu papel fundamental aí no processo de evolução dos seus membros. Para isso, é necessário que os pais, as mães e demais integrantes aí compreendam, de forma efetiva a importância da ajuda mútua, algo que se aprende aí e se fortalece dentro do lar. Joana de Ângeles descreve o período infantil como um importante momento no desenvolvimento do quadro pelas relações de afeto, punição, insegurança e pelos rompimentos no seio familiar. O grande acréscimo que a mentora faz ao conhecimento estabelecido pela ciência psicológica atual está na seguinte colocação: o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da efetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais. Quando houve, então, um desgoverno de conduta gerando aí aminosidades nos atuais pais e a necessidade, então, de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado e, por isso, o entendimento de que o medo da perca do afeto dos pais e dos demais, quando adultos, está, então, diretamente aí ligado às experiências passadas em que não se faz, então, o uso adequado da sua afetividade.
Por isso, a tendência a não se acreditar aí merecedor do afeto e a dificuldade de aceitação interior que reflete na iminência de perigo, estando sempre num estado aí de alerta. Infelizmente, nos dias atuais, então, muitas famílias se tornaram apenas pontos de encontros marcados por cobranças. Cobra-se do pai que ele seja um profissional bem-sucedido, da mãe que alcance aí uma realização plena, dos filhos que se destaquem na escola em diversas atividades extracurriculares. Vivemos então aí uma realidade em que muitas vezes uma criança aí possui uma agenda cheia, né, com pouco espaço para poder descansar, brincar ou simplesmente, né, se conhecer. A família, então, precisa resgatar o seu verdadeiro papel. E o Espiritismo oferece uma contribuição essencial, tanto para que os que se identificam como espírita, quanto para aqueles, né, que não o são. A família é o primeiro lugar onde desenvolvemos vínculos, que aprendemos então a lidar com os sentimentos e recebemos, ou deveríamos receber, né, o acolhimento. Quando a criança ou o jovem se sente seguro dentro do lar, isso contribui diretamente para uma saúde emocional mais estável. A família e os amigos devem ser, então, uma rede de apoio. Nos momentos, então, de crise, ou quando a ansiedade se manifesta de forma mais intensa, ter, então, familiares atentos, empáticos e dispostos, então, a ajudar, vão fazer toda a diferença no enfrentamento do problema. A família tem mais chances aí de perceber os primeiros sinais de ansiedade, né, das mudanças de humor, de irritabilidade, perceber a questão do isolamento, né, e com isso buscar ajuda profissional antes aí que esse quadro acabe, né, agravando. Verdade. E se falando em buscar ajuda profissional, né, a gente vai falar um pouquinho então sobre o tratamento, né? O tratamento da ansiedade é possível, pode ser muito eficaz, especialmente quando ele é iniciado cedo, né? Ele pode incluir diferentes abordagens que se complementam, né? Então a gente tem a psicoterapia conduzida por profissionais da saúde, como psicólogos, psiquiatras, práticas complementares como a meditação, técnicas de respiração que ajudam a acalmar a mente e controlar os sintomas físicos. Atividades físicas regulares, com caminhadas, natação, dança, yoga, que liberam endorfina e reduzem a tensão. Terapias integrativas como o reiki, aromaterapia, entre outras, e também podem auxiliar. Cuidados com o estilo de vida, né? Ter uma rotina equilibrada, com o tempo para lazer, descanso, um sono adequado, né? Que em média deve ser de 8 horas por noite de sono. Evitar o excesso de cafeína, o álcool e outras substâncias estimulantes. Alimentação saudável também impacta diretamente na saúde mental, né? E o tratamento espiritual, né, que é recomendado e integrado juntamente com os tratamentos que a gente já comentou aqui. Frequentar o centro espírita, fazer o evangelho no lar, que harmoniza o ambiente espiritual da casa, as preces e meditações diárias, passe espiritual e água fluidificada, o estudo do Evangelho, né, para a gente entender os ensinamentos de Jesus, atendimento fraterno nas casas espíritas e, quando necessário, em casos mais graves, a desobsessão, né? Perguntas que devemos responder para a construção de um pensamento positivo que gere ação para nos libertarmos da inércia que nos traz infelicidade. Força. O que eu quero verdadeiramente para a minha vida, né? Competência. Como eu posso mudar a minha vida? Auto-amor. Por que é importante desenvolver os valores que me tornem mais consciente para poder mudar a minha vida? Busca da felicidade. Para que é importante desenvolver os valores que me tornem mais consciente, de modo a alcançar a felicidade plena?
Essas reflexões levam a uma pergunta de conclusão. Que ações eu posso utilizar para mudar os sentimentos que me impedem de ser uma pessoa mais autoconsciente e equilibrada? E aí a gente tem uma resposta. Responder às perguntas, refletir sobre elas, tomar uma decisão consciente sobre o que eu posso fazer e agir para iniciar o tratamento de ressignificação. Observe, ressignificar a ação da sua vida. Estamos então encerrando aí o quarto episódio do projeto, então, Setembro o Ano Todo. Agradecemos aí de coração a presença de cada um de vocês. E não deixem então de conferir os episódios anteriores. Aproveitem para curtir, comentar, compartilhar com quem precisa e se inscrever aí no canal para continuar então com a gente nessa jornada aí de cuidado e de reflexão. Esse vídeo, ele faz parte então de uma sequência mensal de episódios que iremos aí tratar sobre diferentes temas relacionados com as doenças mentais, as suas formas de prevenção, a importância do acolhimento, todos os assuntos aí sempre à luz da doutrina espírita. Então, meu amigo, respira fundo, vai ficar tudo bem. Se hoje o coração aí parece apertado, a mente está inquieta, lembre-te, tudo passa. A ansiedade, por mais intensa que pareça, vimos que é também uma oportunidade de crescimento e aprendizado espiritual. Você está fazendo o melhor que pode com o que tem, e isso já é mais do que suficiente. A ansiedade, ela tenta te convencer de que o pior vai acontecer, mas você é mais forte do que esses pensamentos. Lembra-te, você já venceu dias difíceis antes e vai vencer de novo. Um passo de cada vez, um respiro de cada vez. Você não precisa ter todas as respostas agora, você só precisa continuar. E tá tudo bem desacelerar. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Seja gentil consigo mesmo. Você merece paz, amor e leveza, principalmente de si mesmo. Você não está sozinho. Os espíritos amigos estão ao seu lado, mesmo que você não os veja. Eles te inspiram, eles te acolhem em silêncio e te fortalecem quando você pensa que vai cair. Confia, eleva o teu pensamento em oração, mesmo que simples, mesmo que com lágrimas. A prece é a ponte com o alto. Tenha fé no tempo de Deus e na luz que há dentro de você. A caminhada é longa, mas você nunca está só. Cuide de você com carinho, como cuidaria de alguém que você ama. Você merece paz, você merece leveza. E ela vai chegar, essa paz vai chegar. Que Deus te proteja e até o próximo vídeo. E nós convidamos agora para que você assista a nossa meditação guiada, Cura da Ansiedade com Bezerra de Menezes. Reserve alguns minutinhos para respirar, acalmar a mente e se reconectar com você mesmo. Essa pausa pode fazer toda a diferença no seu dia. Dê-se presente a si mesmo. Coloque os fones, feche os olhos e permita-se relaxar. Você merece esse momento de paz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.